Jellyfish provavelmente você já ouviu falar, mas além dele, a família Adstar tem um longo catálogo de outras iterações, e uma parte dela explora um certo maximalismo pelo sufixo XLG, ou Extra Large, que se você ainda não ouviu falar, essa é a hora. Bom, caso você não me conheça, eu sou o Guilherme e esse aqui é o canal do Sneakers BR. Então já aproveita para se inscrever aqui, deixar seu like, clicar no sininho e, claro, nos seguir nas outras redes sociais para ficar por dentro de tudo o que acontece na cultura sneaker. O conceito por trás da linha Adstar apareceu pela primeira vez lá em 1976, com o lançamento do Adidas Adstar 2000, projetado pelo próprio Adolf Dassler, o AD de Adidas, para permitir que os atletas personalizassem seus tênis para diferentes condições. A partir daí, a linha evoluiu através de diversas iterações, várias versões, tanto como um tênis de corrida com foco em instabilidade principalmente, mas mais recentemente a Adstar também passou a ser uma família de tênis que traz para o ambiente casual aquele visual mais tecnológico, que muita gente chama de Tech Runner, quase sempre associado às tendências do começo dos anos 2000. E assim que a gente chega ao nosso protagonista do vídeo, que é o Adstar XLG, que, como eu falei, é esse sufixo que vem sendo utilizado amplamente dentro dessa família e que remete direto ao visual mais exagerado, mais robusto, mais maximalista dos tênis que levam essas três letrinhas. E é ele que deu justamente um pontapé para o surgimento de alguns sucessores que têm feito bastante barulho no mercado, como o próprio Adstar Jellyfish, feito em colaboração com o Pharrell Williams, quanto o Adidas Adstar XLG 2.0, que seria o sucessor direto desse aqui e que foi apelidado de Squid. E se você não entendeu o porquê desse apelido, basicamente Jellyfish, né, o tênis do Pharrell, em inglês seria água-viva, e Squid fizeram essa brincadeira ali para falar de outro animal marinho, que no caso seria a lula. E essa linha, que faz um ode ao maximalismo, foi inicialmente comercializada como exclusividade para o mercado chinês. Então, por um período, esse tênis aqui, o Adstar XLG, e outros tênis que estão meio que com esse visual, com algo muito semelhante, uma proposta semelhante, foram comercializadas apenas lá na China. Só que isso, com o tempo, foi ampliado para a Ásia de forma geral e agora, muito recentemente, chegou ao Brasil com essa interpretação superdimensionada, bem moderna, que com certeza vai agradar e já tem agradado bastante pessoas. Esse par aqui, no caso, ele veio diretamente de uma loja nova da Adidas, a primeira flagship da Adidas Originals aqui no Brasil, uma loja de rua que fica na Rua dos Pinheiros, em São Paulo, e até então ele é comercializado lá diretamente nessa loja. Então, pelo menos até o momento em que saiu esse vídeo, você não encontra ele no site da Adidas, no aplicativo, nem nada. E o visual é esse aqui. Deixa eu pegar o outro pé por causa da etiqueta, para vocês verem melhor. É um visual realmente diretamente conectado com o começo dos anos 2000. Então, aquele cabedal com muitos elementos metalizados, muito prateado e materiais principalmente sintéticos, né? Então, você não vê praticamente couro, camurça, nubuck, nada disso que a gente vê em muitos outros tênis de corrida, principalmente das décadas anteriores ou quando eles vão para o uso casual e não tem tanto aquela necessidade, né, de ter materiais super respiráveis e tudo mais. Uma base de mesh bem respirável, branco, sobreposições prateadas, levemente texturizadas e com muitos detalhes também em preto. Então, praticamente todos os painéis que tem o prateado também tem essas partes em preto. Mas tem esse cage lateral, né? Esse suporte lateral formando as três listras, que também é preto e possui esse detalhe prateado no centro, né? Ele é levemente translúcido, então você consegue ver um pouquinho através dessas listras, mas elas são metalizadas também. Cadarço branco, na parte de trás temos a única parte onde tem um pouquinho de couro, então essa parte preta que você vê abaixo dos painéis sintéticos, né, é de couro, é uma espécie de camurça pretinha, forro preto, a língua
bem prateada com detalhes em preto. Deixa eu mostrar para vocês aqui, ó, porque tem o logotipo do Trefoil, né, que é o logotipo da Adidas Originals, a divisão que foca principalmente em produtos casuais da marca, e um logotipo falando, né, que esse tênis pertence a essa família Adstar. Os Adstar XLG, tanto essa versão que seria a primeira geração, quanto a segunda geração, que seria o Squid, possui um solado que é praticamente idêntico. Então, tanto no XLG, no primeiro, quanto no segundo e no próprio Jellyfish, tem um solado que eu praticamente não identifiquei nenhuma grande alteração, pelo menos na construção e também nas tecnologias. Então, ele é um solado que ele é bastante robusto. O cabedal, eu acho ele muito próximo aos tênis que a gente conhece como, por exemplo, sei lá, Response CL ou alguns outros tênis da família Adstar que não são XLG. Então, o cabedal ele tem uma proporção muito parecida, mas o solado ele é muito mais robusto. Então, na parte de baixo, por exemplo, vocês conseguem ver que ele tem uma base bem larga, que lembra justamente o Jellyfish, é praticamente a mesma coisa. Acho que torcer o pé nisso aqui vai ser praticamente impossível, porque de fato é uma base que é muito larga. E as tecnologias são basicamente a Adprene, que é bem famosa, né? Uma espuma que é utilizada há muito tempo pela marca, tanto na sua versão convencional quanto na versão Plus, né? Adprene Mais ou Adprene Plus. E tem também alguns outros adereços, algumas outras tecnologias, como o sistema Ground Control, Torsion e Repetitor Plus, enfim, várias coisas que ficaram conhecidas dentro do universo da performance no decorrer ali dos anos da Adidas e que estão aqui também presentes nesse tênis, que mistura um pouco dessa coisa de passado, presente, futuro, tudo aquilo que as marcas de forma geral sempre exploram para trazer um lançamento especial como esse aqui. Quem já usou diz que é um tênis bem confortável, ele não é um tênis tão pesado, então apesar dessa sola ser bem robusta, a espuma, essa adição extra de espuma não adiciona tanto peso ao tênis. Geralmente a gente vê aqueles tênis grandes que são muito pesados, mas é basicamente por causa da borracha, né, da sola ou de alguma outra coisa presente tanto no solado quanto no cabedal, mas aqui ele mantém, pelo menos na mão, um peso muito semelhante ao de vários outros tênis também casuais e com um visual muito semelhante. E além dele, acho que vale também falar de outros tênis, outros tech runners dessa família que estão se destacando cada vez mais, como por exemplo o Adstar Cushion 3 e o Adstar Control 5, ambos utilizados tanto em colaborações, em projetos especiais da Adidas nas últimas temporadas, quanto em lançamentos bem recentes. Então, caso você não goste tanto de algo com um solado tão grandão ou alguma outra coisinha que não te agradou, vale a pena procurar por esses outros integrantes da família Adstar que já estão chegando tanto em lojas gringas quanto aqui no Brasil. Então, realmente a marca está chegando com tudo e investindo cada vez mais em coisas com essa estética, com esse aspecto que mistura, como eu já falei, o início dos anos 2000 com as tendências agora atuais. Se você gostou desse tênis, como eu já falei para você, ele já está sendo vendido lá na loja da Adidas, na flagship da Adidas Originals, localizada na Rua dos Pinheiros, aqui em São Paulo. Apesar de ter saído da China, apesar de ter saído do continente asiático, ainda é mantido com uma certa exclusividade, e se você queria muito algo com esse visual, se você não conseguiu pegar o primeiro Jellyfish, seja por uma questão de distribuição ou não quis pagar os R$2.000 que estava custando, com certeza esse aqui vai se enquadrar um pouquinho melhor aí nas suas necessidades, certo? Eu não tenho aqui o preço em mãos, mas eu vou buscar ele muito em breve e se eu conseguir, ele vai aparecer aqui na tela para você, beleza? Então, se você gostou, não esquece, é claro, de deixar seu like, curtir aqui o vídeo, se inscrever no nosso canal e também procurar o Sneakers BR em outras plataformas. Então, nos siga lá no nosso Instagram, o nosso site que é o sneakersbr.co, temos também podcast e várias outras coisas. Vale a pena, tá bom? É isso, eu espero que vocês tenham gostado. Até a próxima e tchau!